para que eu ajudasse a desenvolver um trabalho muito importante. Ele então se dirigiu a um grupo de jovens. Esses jovens disseram que não tinha muita vocação, não tinha muita experiência e que não poderiam ajudá-lo nesse projeto. Ele então foi até algumas pessoas já de meia idade. Essas pessoas alegaram não ter tempo, pois tinham compromissos inadiáveis e que também não poderiam ajudá-lo. Sem muita alternativa, ele procurou algumas pessoas já idosas. Essas pessoas reclamaram falta de saúde, né? Dificuldades de raciocínio, dificuldade de se locomover, muitas doenças, e também não poderiam ajudá-lo. Ele, decepcionado, resolveu e teve uma ideia. Ele contratou uma banda de músicos e foi até a praça mais movimentada da cidade. Nessa praça, bem ali na esquina, eles começaram a fazer o espetáculo, fazer o show. Não demorou muito tempo, juntaram-se muitas pessoas. E todos empolgados, dançando, brincando, se divertindo. Ele então dispensou os músicos. Começou uma palestra. Falava dos direitos cívicos, os deveres do homem para com a sociedade, coisas assim lindas. Aí a multidão começou a ir embora. Aí ele continuou. Ele falava sobre coisas do evangelho, né, os deveres morais. A multidão foi só diminuindo. Antes que fosse todo mundo embora, ele resolveu dar um intimato. Ele falou: olha, eu preciso de colaboradores para me ajudar num projeto. Foram quase todos embora. Ficaram apenas 5 pessoas. 2 jovens, 2 pessoas já de meia idade e 2 pessoas mais velhas. Um outro homem que estava passando falou para ele: olha, mas você tinha aqui uma multidão e você ainda agradece a Deus, né, porque ele levantou as mãos para o céu e agradeceu. Você ainda agradece a Deus, você tinha um monte de gente aqui. Agora você tem apenas 5, ele disse. Talvez você não saiba, mas cada um desses 5 que ficou vale por 1000 dos que se foram. Eu trouxe essa historinha só para relacionar com o nosso tema de hoje, que ela representa muito bem o nosso tema. A gente vai falar sobre o trabalhador voluntário e a casa espírita, né? Esse tema é normal a gente ficar um pouquinho constrangido quando a gente fala dele, né? Porque quando eu comecei na casa espírita, sempre que tocava esse tema eu ficava já pensando: nossa, vai arrumar trabalho para mim. E eu ficava um pouco constrangido, mas não. A nossa intenção hoje é informar, né? Informar e conscientizar a necessidade de todos nós, trabalhadores voluntários, para com a casa espírita, porque afinal é disso que ela é feita, né? De trabalhadores voluntários. Então nós vamos refletir um pouco, né, sobre o conceito do que é ser um trabalhador voluntário, quem deve ser o trabalhador voluntário. Vamos refletir também sobre algumas considerações do Livro dos Espíritos, né, por Allan Kardec, e também vamos abordar um tema que incomoda muito os dirigentes da casa espírita, né, que é a evasão de trabalhadores do centro espírita. A gente vai refletir um pouco sobre isso também. E para começar, vamos à definição, né? Lei do voluntariado. Eu encontrei esse material, né, essa lei de número 9.608. Essa lei foi sancionada ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. E é interessante, né? Lei do voluntariado. Uma lei de voluntário, ou seja, isso representa um grande avanço para nós no plano material. Um grande avanço moral. Uma lei que regula o trabalho voluntário, né? O voluntariado, ou seja, a caridade em ação, né? Isso é muito importante. Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta hoje já são trabalhadores voluntários. Imagina se essa moda pega, né? Como seria o nosso planeta hoje, né? Como seria, qual que é a diferença
que faria no nosso planeta se cada um dos seres humanos pudesse doar uma hora, algumas horas de trabalho voluntário. Isso geraria um impacto profundo em toda a sociedade, em todo o planeta. Então vamos ler a lei, né? No artigo 1º, diz, considera-se serviço voluntário para fins desta lei a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada, de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Ou seja, não remunerada. Desculpa, gente, minha garganta secou um pouquinho. Não remunerada, né? Voluntas é o mesmo que vontade, onde o indivíduo... Obrigado, Mariana. Olha só, exemplo de voluntário, né? Ou seja, voluntas, como eu estava dizendo, é o mesmo que vontade, que se faz de livre vontade, sem constrangimento, né? Com o único objetivo de ajudar o próximo, melhorar a sociedade em que está inserido, né? Sem esperar nada em troca, nenhum tipo de remuneração material, né? Motivado por valores de participação e solidariedade, onde a pessoa disponibiliza seu tempo, seus talentos e até suas experiências profissionais. Só porque o trabalho voluntário ele ainda sofre um certo preconceito de algumas pessoas, porque algumas pessoas pensam ainda, infelizmente, e que já é uma ideia que já está ficando muito fora de moda por um planeta de regeneração, que é a ideia de que ser voluntário é ser inocente, ser bobo, né? E essa ideia já está ficando fora de moda, né? E vamos ver uma consideração, a definição espiritual sobre trabalho voluntário. No Livro dos Espíritos, a pergunta 675, Allan Kardec pergunta, deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É interessante que essa pergunta me lembrou um caso de um livro que eu li, o livro chama Pontos e Contos, de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Irmão X. Está intitulado Morrer para Descansar. Sérgio, ele era um trabalhador espírita, né, muito ativo no centro espírita. Estava sempre disposto a colaborar, ajudando todo mundo, trabalhava na mediunidade, trabalhava nos passos, ele era muito ativo no centro espírita. Só que ele tinha um grande defeito, ele era extremamente pessimista. E ele estava sempre choroso, querendo desencarnar logo para viver entre as entidades superiores, né? O seu mentor, né, que ele tinha uma mediunidade muito acentuada, então ele podia ver, ele podia ouvir, né? Então ele sempre conversando com o seu mentor, falando para ele dos propósitos. Eu queria desencarnar, viver entre as entidades do plano superior, porque o trabalho aqui na Terra é muito duro, a gente não é reconhecido, é muito doloroso. E o mentor sempre aconselhando a ele, calma, Sérgio, as coisas não são bem como você pensa que são. Fica tranquilo, faz o seu trabalho. E ele sempre aquela lamentação, reclamando. E ele porque queria desencarnar. Aí um belo dia, ele teve uma gripe, e ele com aquele poder mental, né, influenciando para poder desencarnar, tanto foi que ele ele contraiu uma pneumonia, e o que levou à morte, né? Desencarnou, chegando no plano espiritual, depois de já um tempinho, ele se encontra com seu mentor e o seu mentor, olha, você já está pronto? Vamos trabalhar, então. Você queria tanto vir, né, para me ajudar, então vamos. E começaram a jornada. Visitavam creches, asilos, penitenciárias, trabalhavam muito
iam muitas vezes em regiões do umbral, né, fazer resgate, e trabalhando muito. No princípio ele estava até um pouco satisfeito, mas depois ele começou de novo a ficar pessimista. Ele dizia, já não estou aguentando essa vida aqui no plano espiritual, esse trabalho, porque eles dispõem de muitas poucas horas de descanso, né? Então, da mesma forma, né, nós, aqui no plano físico, nós temos, para nós no plano físico, já seria uma folga, né, um descanso, porque o trabalho no plano espiritual, ele é muito grande, tem muitas responsabilidades de lá. O próprio Jesus, né, falou, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Então, o espírito também trabalha, né? Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, uma oração que se faça a alguém é um trabalho. Estar aqui assistindo uma palestra é um trabalho, né? A leitura de um livro, frequentar os cursos que são disponibilizados aqui é um grande trabalho, né? E é preciso a gente se perguntar, né? Porque às vezes a gente tem tantas atividades que não são muito úteis na nossa vida, às vezes a gente perde horas e horas. Eu falo isso por mim mesmo, né? Horas e horas ali rolando ali a página do Facebook, são minutos preciosos que não voltam mais, né? A gente poderia estar dedicando algum trabalho construtivo para nós. Porque os espíritos vão considerar que se não é útil, é um destrabalho, né? Se a gente pode usar essa palavra. É um destrabalho, é um desserviço. A gente está, se não está ajudando, está atrapalhando, né? Então, vale sempre se perguntar quais, né, atividades que eu tenho feito, o que é útil, o que não é útil. Será que tem utilidades que eu estou fazendo? A seguinte pergunta, 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está livre da lei do trabalho? Ou seja, aquela pessoa que, por um acaso, nasceu num berço de ouro, né, com muito dinheiro, ou recebeu uma herança, ou ganhou um prêmio muito valioso na loteria, ele está livre da lei do trabalho? Do trabalho material pode ser, mas não da obrigação de se tornar útil, conforme seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes não está obrigado a se sustentar com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior quanto as oportunidades que surjam para fazer o bem, com o adiantamento que Deus lhe fez em bens materiais. Essa pergunta, eu fiquei pensando em quantas oportunidades, né? Quanta gente é rico nesse país, quantas oportunidades a gente tem de desenvolver trabalhos. A gente tem carro, a gente tem saúde, a gente tem tanta coisa nesse país, né? E muitas pessoas dizem às vezes não ter tempo para poder se dedicar a algum trabalho voluntário, ou não ter dinheiro, né? Mas cada um igual está ali. A obrigação de se tornar útil, de acordo com as oportunidades que surjam para fazer o bem. E nós que já somos espíritas, a responsabilidade aumenta um pouquinho, né? Porque às vezes, quando eu passo às vezes perto de me lembro que eu passei perto de um mendigo que eu não dei aquele dinheiro tão pouquinho que ele pediu, que ele já fica martelando na minha cabeça, né? A gente já começa a se questionar. Ou seja, tudo que nós temos é um adiantamento, né? Nós estávamos no plano espiritual e já endividado, de certa forma, aí a gente vai reencarnar. Deus nos proporciona um adiantamento, né? Tudo que nós temos hoje é um adiantamento para que a gente possa usar em todas as oportunidades para fazer o bem. E a casa aqui oferece muitas oportunidades, né, de trabalho, de fazer o bem, né? E esse é sempre o convite. 564. Entre os espíritos, aos que são ociosos,
Ou os que não se ocupam com coisa nenhuma útil? Sim, mas esse estado é temporário e depende do desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que vivem somente para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz sentir que a atividade é necessária e ficam felizes em se tornar úteis. Então aqui ele está falando dos espíritos desencarnados, né? Os espíritos no plano espiritual. Entre os espíritos no plano espiritual há os que não fazem nada? Sim. E esses espíritos, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Sem o corpo físico. Porque nós, da forma como nós vivemos aqui, a gente perde o corpo físico, vai ser do outro lado, né? Só vai perder o corpo físico. E esses espíritos, eles são conhecidos como as almas penadas, as que ficam por aí vagando sem rumo, né? Até que chega um momento que elas ficam incomodadas com essa situação de estagnação e elas sentem o desejo de progredir, de fazer alguma coisa. Então elas buscam alguma coisa para se fazer e elas se sentem felizes em se tornar úteis, ou seja, o trabalho ele proporciona a felicidade, né? Se tornar útil em alguma causa é o que proporciona a felicidade, né? Vamos para a próxima pergunta. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Há, efetivamente, pessoas que vivem somente para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres dignos de compaixão, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. E muitas vezes seu castigo começa na terra, pelo tédio e desgosto da vida. Essas perguntinhas são um pouquinho, quando eu comecei a ler, elas são um pouquinho dolorosas para a gente, né? Os espíritos pegam um pouco pesado com a gente, né? Mas vale a reflexão, né? Vamos só ler a outra para a gente fechar essa parte. Uma vez que fizeram a escolha, por que preferiram uma vida sem nenhum proveito? Entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhes permite assim agir. Compreenderão mais tarde, à custa de inconvenientes, de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ocorrer também que tenham escolhido uma vida mais útil, porém, uma vez encarnados, recuam e se deixam levar por espíritos que os induzem à ociosidade. É aquela velha frase, diga-me quem és que te direi com quem andas. Na verdade é ao contrário, mas serve, né? Tanto faz. Porque as nossas companhias espirituais, elas são sempre aquelas que se afinizam com o nosso modo de viver. Se nós, de alguma forma, estamos trabalhando no bem, quem que vai estar junto a nós? Os espíritos superiores, os espíritos bons, que vão estar sempre no nosso auxílio. Então, toda vez que a gente auxilia alguém, faz o bem para alguém, ou seja, a gente visita o asilo, igual de costume aqui do grupo de palhaços, visita o asilo, né, e está fazendo bem, as nossas companhias automaticamente são esses seres. E eles estarão sempre nos ajudando, né? Então, mas se nós nos entregamos à ociosidade e à preguiça, os nossos companheiros no plano espiritual também serão aqueles espíritos que não fazem nada. Eles vão cada vez nos induzir a ficar na ociosidade, né? Quando a gente, como eu estava dizendo, quando a gente está no asilo, faz o bem para alguém, a gente também está fazendo amigos espirituais, porque hoje a gente está ajudando lá, né? Mas amanhã a gente pode ser aquele que precisa de ajuda. Então, esses espíritos familiares dos internos, eles criam uma certa amizade por nós, né? E toda vez que a gente precisar de um auxílio, eles vão estar sempre para nos ajudar. É uma questão de inteligência, né? Fazer o bem é uma questão de inteligência, né?
Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Essa frase cabe bem. O vazio existencial, né? Porque qual que é uma doença que mais incomoda hoje em dia, né? A depressão, o vazio existencial, que às vezes a causa está justamente no sentimento de inutilidade. Aí vem o vazio existencial, a falta de fé, né? Vem aquela sensação de melancolia, tristeza, que a gente não sabe o que que é, mas é a fé que acaba. Durante algum tempo, mesmo depois que eu comecei já no espiritismo, eu eu tinha um problema com fé. Eu não entendia muito bem o que que era a fé. E eu falo, gente, mas por que que eu não tenho fé? Eu não tinha fé, eu tinha esse problema. Por que que eu não tenho fé? Por que que tem umas pessoas que têm tanta fé e outras não têm nenhuma, né? E essas perguntas ficavam na minha cabeça, me incomodava. E então, depois de uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vi algumas coisas que me esclareceu, né? Que a fé, algumas pessoas definem a fé como uma crença, né? Você acreditar em alguma coisa. A gente acredita em muita coisa, mas isso ainda não é a fé. Fidelidade também, né? As pessoas definem como fidelidade. Você ser fiel a alguma causa, né? Principalmente pelo aspecto religioso, ser fiel aos ensinos do mestre. Algumas pessoas definem como confiança em si mesmo, confiança em Deus. Mas mesmo assim, para mim, ainda não era suficiente. Eu pensava, ainda está faltando alguma coisa. Aonde que está essa fé? Essa fé inabalável? Porque eu sou espírita, eu deveria ter essa fé inabalável que o Espiritismo tanto fala. Por que que eu não tenho? Depois eu fui compreender que a fé ela é uma força, né? O próprio Evangelho mostra pra gente. A fé ela é uma força, ela é uma potência. Ela é como... e essa potência existe dentro de todos nós. Existe essa força, essa potência. Só porque em algumas pessoas essa força ainda não foi muito bem desenvolvida. Em outras pessoas já foi trabalhada, já foi desenvolvida. E é a mesma força que o magnetismo, né, que movimenta os astros no universo, é a mesma força que nós temos dentro de nós, mas ela precisa ser trabalhada. O jeito mais interessante que eu encontrei de definir a fé seria como um sinalzinho de Wi-Fi, né? O Wi-Fi, eu imagino a fé assim, Deus é o provedor desse grande Wi-Fi. E nós, dentro de nós, temos o nosso aparelhinho, como se fosse o nosso telefone, né? Só que o sinalzinho às vezes é bem fraco, né? Porque a gente quer pegar o sinal do Wi-Fi do vizinho, a gente quer se apoiar no sinal na fé do outro, né? Então o sinal fica fraquinho. Mas essa conexão ela tem que ser feita diretamente com o provedor, com Deus, né? E a forma de se conseguir essa conexão, Jesus trouxe a senha para nós, né? Que é a caridade, é CARIDADE. Caridade, essa é a senha. Então toda vez que a gente pratica a caridade, em todos os seus aspectos, não só no aspecto material, a gente se conecta com essa força, né? Eu estava assistindo um seminário lá em Nova York do presidente da FEB, ele falou desse aspecto, né, dessa conexão, porque enquanto nós estamos no campo intelectual, só no conhecimento, a gente vai se conectar com todos aqueles estudiosos da doutrina espírita também, do outro plano, muitas das vezes aqueles que querem destruir a doutrina espírita, né? Os irmãos ainda na ignorância, e eles estudam muito para poder destruir a doutrina. Então a gente, automaticamente, essa conexão, ela existe, né? Nós que somos estudiosos da doutrina, e eles também são, a gente se conecta. E a diferença que ele falou, que faz toda a diferença, para você se conectar, ao invés de você conectar com esses seres, para você se conectar com os seres superiores, a diferença que está na prática da caridade. É quando você faz o bem. É quando você pratica a caridade, você se conecta com esses seres superiores. Eu achei isso muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho também sobre esse livro, né, O Trabalho Voluntário na Casa Espírita, de Alquinder de Oliveira.
ele é palestrante espírita, ele é consultor de empresas, escritor, né? E nessa área assim, de gerenciamento ele é um expert, né? Ele traz muitas dicas até para resolver sobre o problema da evasão de trabalhadores. E ele diz que um dos principais motivos da evasão de trabalhadores está relacionado com a motivação, né? E ele cita 3 tipos de pessoas em relação à motivação. O primeiro é a pessoa automotivada. Automotivada é aquela pessoa que se automotiva, que ela tem dentro dela mesma pensamentos automotivadores, né? Ela não precisa de nenhum estímulo exterior. Seus pensamentos são naturais, de estar sempre ajudando, né? É aquela pessoa que vê uma lâmpada queimada, corre lá e troca a lâmpada, não precisa de nenhum estímulo exterior. Esse tipo, ele diz que é raro, né? É muito útil para o centro espírita, mas ainda é raro esse tipo aqui, ó. Aí tem um segundo tipo, que é as pessoas que precisam de um estímulo exterior, né? Ele precisa muitas vezes ver o outro trabalhando. Às vezes ele assiste uma palestra do Divaldo, bonita, aí ele fica empolgado, trabalha 2 semanas assim com toda a vontade, né? Então essa pessoa precisa do estímulo exterior. Muitas vezes ela precisa de elogios, ela gosta que o seu trabalho seja reconhecido, né? Esse tipo é o tipo mais comum. O terceiro tipo é aquela pessoa fechada. Nenhum tipo de motivação funciona com essa pessoa. Se Jesus Cristo materializar e proclamar o Sermão do Monte, não faz efeito. Ela é parada, ela não funciona. E a notícia boa esse tipo de pessoa também é muito raro, né? Porque a maioria de nós está aqui, ó. Todos nós precisamos de estímulo exterior. Todos nós precisamos estar apoiando os outros, né? Precisamos de nos automotivar, né? E lembrando, né, só para lembrar, uma definição muito legal que eu encontrei de motivação é motivos para ação. Motivação, motivos para ação. Ou seja, a pessoa que é automotivada, ela tem motivos para agir, né? É a reforma íntima, o motivo dela para agir, é a sua evolução, é a paz na sua casa, a paz na sua família, né? Então ela tem motivos. A pessoa que não tem motivos é aquela pessoa desmotivada. Ela não sabe o que quer, ela não sabe para onde vai, ela não tem motivos. E ele cita também algumas responsabilidades da Casa Espírita em relação aos seus voluntários, né? A primeira, desenvolver cursos que formem um trabalhador de forma eficiente e eficaz. O trabalhador, né, ele precisa se conscientizar que para trabalhar ele precisa se preparar, né? Porque às vezes a gente chega, igual eu mesmo cheguei todo empolgado na doutrina espírita, queria fazer acontecer, queria fazer obras e milagres, queria mudar o mundo, né, da noite para o dia. Só porque depois, com o tempo, eu fui compreendendo que precisa de uma preparação, né? Precisa de estar sempre estudando, né? Precisa conhecer muito bem a doutrina, né? É porque às vezes a gente fica um pouquinho decepcionado, né? A gente fica com ideias, coloca um monte de ideias, quer que todo mundo do centro adote as nossas ideias, mas a gente não tem conhecimento suficiente ainda. Aí, quando as ideias não são aceitas, a gente fica um pouco decepcionado, porque nossas ideias não foram aceitas, a gente acaba se afastando, né, da atividade. Mas para terminar, para acabar com isso, é uma necessidade estar sempre desenvolvendo cursos, estudando, né, colocando objetivos. Propiciar um ambiente de credibilidade. Um ambiente de credibilidade, confiança e boa comunicação interna dentro dos princípios doutrinários. A relação entre os dirigentes, trabalhadores, né, todos nós tem que ser uma relação de confiança, porque se não existe confiança, nenhuma relação sem confiança vai muito longe, né? E a comunicação para isso é fundamental. Nós precisamos estar muito abertos para ouvir, né, para falar, sem deixar
o melindre, né, que muitas vezes acaba com os relacionamentos dentro da casa espírita, o melindre, às vezes o dirigente precisa chamar a atenção de algum trabalhador e a pessoa já fica melindrada, né? Então a gente tem que estar muito aberto para poder não levar para o lado pessoal, né? Tomar conta das nossas emoções, né? Não deixar isso interferir, ter sempre em mente que o principal é a obra, é o projeto, né? E não os nossos próprios interesses, né? Então tem que estar muito aberto, tem que estar sempre confiando, conversando muito, para estabelecer essa confiança. Dar a conhecer a direção a ser seguida pela casa espírita, planejamentos estratégicos, normatizações das tarefas, regramentos. A informação, Alkinder diz que a informação ela é muito importante, porque uma das maiores causas de evasão de trabalhador é a falta de informação. Às vezes a pessoa não tem informação suficiente, isso desmotiva qualquer trabalhador, é a falta da informação. Ou seja, qual que é o nosso projeto para daqui um mês, para daqui 2 meses, 3, 6, um ano, né? Então, todo trabalhador tem que estar afinado com a direção da casa na questão da informação. Nós precisamos estar informados dos nossos objetivos, para a gente poder seguir, né? Para a gente ter um rumo. O Cristo se preocupou muito com isso, porque ele mesmo ele deixa esse exemplo, né? Ele colocou o reino dos céus é o objetivo e deixou toda a informação do evangelho e o caminho é esse. Então ele se preocupou com esse ponto, deu a meta e deu a informação para a gente seguir. E a autonomia, né? Dar autonomia dentro das normas e regras estabelecidas para cada tarefa. Dar autonomia às pessoas. Uma pessoa sem autonomia, ela não sente prazer no que está fazendo. Ela trabalha mecanicamente, né? Então precisa dar autonomia, porque cada um tem a sua forma de desenvolver. Mas é lógico, dentro dos princípios da casa, né? E eu gosto muito de usar como exemplo, para mim mesmo, certa vez trabalhando com um rapaz, né, na construção, e aí a gente chegou no trabalho, né, quem trabalha com construção vai saber, a gente chegou no trabalho, aí ele falou, olha, você pega esse pacote de madeira e coloca lá naquele quarto. Aí eu peguei e coloquei lá no quarto e fiquei lá esperando. Aí depois eu falei, e aí, agora? Não, agora você pega isso e leva para lá. Aí eu fui lá e fiz. Agora, e eu perguntei, e agora? O que eu faço? Não, agora você pega. Ou seja, eu tinha que estar sempre esperando ele falar. Agora, se a gente chega no trabalho e fala, olha, nós temos que hoje limpar tudo aqui, colocar o plywood, né, em todos os 3 quartos e temos que pregar o piso aqui. Ok, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu posso ir sozinho, né? Eu já tenho autonomia para poder fazer o trabalho. E a consciência, né, de que ser um voluntário é realização, né? Não é obrigação, porque Deus nos obriga a fazer nada, né? Tem que ter realização. Se não tiver realização, tem algum problema. A pessoa tem que se fazer uma autoanálise e ver o que está errado. Tem que ter realização. Porque qual é a principal atividade de uma casa espírita? É aquela que é feita com amor. Tem que ter amor, tem que colocar sentimento, tem que colocar amor, né? E qual que é as vantagens do trabalho voluntário? Propicia um sentido para a vida. Propicia um sentido para a vida, né? Todos nós precisamos de alguma coisa para viver, para acordar de manhã, para levantar, para poder ir trabalhar, né? Precisamos de algum sentido, senão a gente nem quer levantar da cama, né? E então o trabalho voluntário nesse aspecto, ele nos faz refletir qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida, né? Que quando você começa a desenvolver alguma atividade, você começa a ver, né, que ainda dá certo, ainda tem jeito, porque a gente às vezes fica tão desanimado com tantas dificuldades no mundo, né? Mas quando a gente começa a fazer um trabalho, a gente vê um sentido, vê que ainda há bondade nas pessoas, né? E ela torna mais produtiva a atividade profissional que desempenhamos. A gente melhora muito
no nosso trabalho pessoal. Eu mesmo sempre fui muito tímido, né? Muito tímido. Hoje eu me disponibilizei a estar aqui falando para um monte de gente. Ou seja, para mim isso já é é um avanço muito grande. É lógico, a gente ainda fica um pouco nervoso, né? Mas isso é tudo devido ao trabalho voluntário, né? Ao trabalho dos palhaços. A gente pinta o rosto e coloca o nariz, ali você já começa a perder a vergonha, né? Ajudou muito. Então, tenha, por exemplo, você ficar na porta, né, recebendo as pessoas. Às vezes eu ficava com a Neucina, também é muito bom, ajuda, porque você já começa a ter mais contato com as pessoas, né? E vai perdendo a timidez. No trabalho a gente começa já a se expressar melhor, falar melhor com as pessoas, né? Em muitos aspectos. Eu estou citando isso, mas em vários aspectos melhora nosso comportamento no trabalho. A confiança com as pessoas, né? Você já começa a confiar, aprende a servir melhor as pessoas, porque ele te promove humildade, né? Você vê as deficiências dos outros e você começa a ficar mais humilde também. Então ajuda muito no trabalho, aprender a servir as pessoas. Aumentar a rede social e, consequentemente, a qualidade de vida. A gente faz muitas amizades, né? Desde que comecei a trabalhar aqui no centro, quantas pessoas eu já conheci, né? Quantas amizades já fiz aqui, e são amizades que vão ficar para a eternidade, né? Então, é só lucro, não tem prejuízo ser um trabalhador voluntário, né? E olha só, a turma, todos voluntários, os grandes voluntários, né, da nossa história. Então, depois que a gente começa a conhecer, né, os objetivos dessa turma aí, que a gente começa a entender, a gente fica querendo fazer parte desse grupo, né? Voluntários do Amor, faça parte dessa aqui, porque eu acredito nessa causa. Eu acredito que a gente pode fazer muito mais, ir muito além, né? A gente pode ser muito melhor, entendeu? Através dos ensinamentos, que é se voluntariar, fazer o bem, né? E olha só a carinha de cada um deles. Todo mundo com um sorriso, né? Felicidade. Então eu só quero terminar lendo uma passagem de Paulo, né? Aquela linda, todo mundo conhece, mas eu insisto em ler. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa ou um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito terá se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não é arrogante, nem exigente ou orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo perdoa, tudo crê, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm seus erros. Imperfeito é o nosso conhecimento. E também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança. Como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus só através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei Deus, como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor.
mas dos três, o mais excelente é o amor. Obrigado, gente.